Pessoal, beleza? Pessoal, você já ficou imaginando, olhando para uma ação e falando assim, cara, será que essa ação tá cara ou tá barata? Como que eu faço para descobrir? Ou você já comprou uma ação famosa que o pessoal estava falando e acabou perdendo dinheiro com ela? Hoje, de uma vez por todas, você vai aprender de uma forma fácil, rápida e simples como analisar uma ação, como saber se é uma empresa boa para você colocar o seu dinheiro, pessoal. Vamos usar uma analogia simples aqui. Vamos supor que você vai comprar um carro hoje. Você vai comprar o carro sem olhar, sem ver histórico, sem saber se o carro está com a manutenção em dia, sem olhar os pneus, sem olhar a lataria, se já foi batido ou não? Com empresas, pessoal, quando você vai investir, você tem que seguir na mesma cautela. E você não pode ficar se guiando pela visão dos outros. Você precisa saber o que você está fazendo, porque é o seu suado dinheiro que você está colocando ali, tá? E você está virando sócio daquela empresa, pessoal. A gente não entra em barco que está afundando, né? A gente precisa entrar em um barco que vai trazer rentabilidade para a gente, que vai trazer construção de patrimônio, tá? E para seguir esse passo a passo simples que eu falei para vocês, a gente vai usar uma ferramenta que chama a UVP Analítica. Exatamente, pessoal. Vem para a tela do meu computador comigo que eu vou te explicar aqui sem enrolação. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão aqui na tela do meu computador comigo, tá? Essa é a plataforma que eu uso para analisar as minhas ações aqui, é a UVP Analítica, tá? É bem simples, bem intuitivo usar, tá? Aqui tem uma barrinha de pesquisa onde você pode pesquisar as ações que você quer avaliar, tá? Tanto ações quanto fundos imobiliários. Por exemplo, escrever aqui, ó, Itaú. Ele já vai aparecer para mim aqui as ações do Itaú que estão disponíveis, tá? E que eu posso entrar nelas para avaliar. É só clicar em cima. Aqui a gente tem as ações mais procuradas, aquelas mais famosas, tá? Tem Banco do Brasil, Vale, VEG, Petrobras, Sanepar e Bradesco, tá? Eu vou escolher qualquer uma delas aqui. Eu acho que eu vou pegar a Petrobras para a gente avaliar. Para quem não conhece, Petrobras é uma empresa brasileira, estatal, tá? Que ela é responsável pela extração e distribuição de petróleo e gases naturais nesse sentido aqui, nesse segmento que ela atua, tá? Pessoal, e antes de mais nada, você que gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve logo nesse canal, pessoal. Deixa sua curtida aí, manda esse vídeo para algum amigo seu e ajuda o cara a sair da pindaíba também. Vamos lá pro vídeo. Entrando aqui dentro da Petrobras pela plataforma, a gente tem todos os dados que são disponibilizados na B3, tá, pessoal? Na Bolsa de Valores brasileira. Por quê? Toda empresa que quer abrir capital para investidores, ela precisa informar tudo o que acontece lá dentro. Porque quando você se torna investidor, você se torna um pequeno sócio. Se investir bastante, um grande sócio daquela empresa, né? Porque eu gosto muito da UVP. A análise principal de uma ação que é viável ou não, ela é baseada em 4 fatores que eles adotam aqui e eu concordo, tá? A gente tem essa aba aqui no canto direito da tela que chama selo de viabilidade. Aqui ela tem uma graduação de cores de selo, tá? Tem um selo azul que é top demais a ação, tem o selo verde que ela é viável e tem o selo amarelo aqui que ele requer uma atenção, tem algum ponto de atenção aqui. Também tem o selo vermelho que é para tomar cuidado, tá? Mas resumindo aqui, o que esse selo significa? Ele significa que a ação está pronta, se tiver azul ou verde que eu posso comprar? Não, ele indica a saúde daquela empresa, tá? Mas a gente precisa entender como que de fato funciona para não comprar nada sem saber, pessoal, para não acabar caindo em latada, tá? E como que a gente pode fazer isso? A gente pode clicar aqui no Veja Mais, tá? Essa opção, ela tá na ferramenta paga, talvez não vai estar na sua, mas eu vou te explicar como que você vai fazer para analisar isso mesmo sem ter essa ferramenta paga, tá bom? Ele pega aqui 4 indicadores. O primeiro é o lucro consistente. Ou seja, uma empresa saudável, uma empresa boa, a gente tem a premissa que ela está entregando lucros consistentes há pelo menos 10 anos consecutivos. Se ela entrega lucros consistentes há 5 anos, não é um fator que baliza muito bem. Então a gente costuma escolher acima de 10 anos, tá bom? Você pode perceber
que justamente nesse indicador ela está com um selo amarelo, que é um selo que requer atenção, tá? Aqui do lado tem uma opçãozinha que você consegue ver a aba de lucros da empresa, tá? Você clicando aqui, você consegue ver muito fácil, tá? Que ela teve um prejuízo de 13 milhões aqui, 13 bilhões em 2016 e depois ela veio tendo lucro até agora. Então foi só um ano lá em 2016 que ela teve esse prejuízo, mas mesmo assim a avaliação foi que teria que tomar uma atenção sobre essa empresa aqui, beleza? O que acontece, pessoal? Você que não tem acesso à ferramenta paga, você consegue ver aqui no indicador, tá? Esse histórico de lucro e receita. Aqui você consegue ver aqui, ó, o lucro líquido, quais foram os custos e qual foi a receita líquida da empresa, tá? Você pode colocar o filtro de 10 anos aqui também, ó. Nos últimos, em 2016, os 13 bilhões lá de prejuízo e depois ela veio dando lucro, tá bom? Então é bem fácil de analisar, mesmo se você não tiver a ferramenta assinada. Aqui aparece para mim porque eu tenho a ferramenta assinada, mas se você não tiver, você vai conseguir ver muito fácil aqui também, tá bom? Dívida líquida por EBITDA, pessoal. O que significa isso? Significa que o que a empresa fatura, quanto tempo ela demora para pagar todas as dívidas que ela tem. E a grosso modo é isso. Um índice considerado saudável é que a empresa consiga quitar em 2 anos, tá? Em até 2 anos, as suas dívidas, tá? O faturamento que ela tem ali, no caso, né? O que acontece? Tem empresas que demoram mais tempo até para pagar, só que elas ainda assim são vantajosas, tá? Por isso que requer análise. Mas essa daqui, nesse ponto, ela está saudável. Se você clicar aqui, você consegue ver, tá? Que em 2025 ela teve esse indicador de dívida líquida por EBITDA de 1,45. Então, em 1 ano e meio trabalhando, ela conseguiria quitar todas as dívidas dela. Então, tá super ok aqui também. Tag along, pessoal. O que significa isso? Significa que se essa empresa for vendida, qual é a capacidade de te devolver o dinheiro investido que ela tem? O que acontece? Tem empresas que se você comprar R$100 em ação dela e ela for vendida, ela não tem essa capacidade. Aqui na Petrobras é diferente. Se você comprou R$100 em ações e essa empresa for vendida, coisa que acredito que não vai ser, ela consegue te devolver os R$100, tá? Então ela é segura olhando desse ponto. Se tiver aqui 90%, ela vai conseguir devolver só 90%, por exemplo, só 80% e assim por diante, beleza? Esse ponto ficou filé, né? E aqui a gente tem outro indicador que é muito conhecido, ficou muito conhecido pelo Luiz Barsi lá, que ele falava que ele gostava de investir em setores perenes. Exatamente, esse é o segmento. O segmento da Petrobras, ele, olhando de um ponto de vista, ele parece perene, mas ele é intermediário porque a Petrobras, ela não é uma empresa só de extração de petróleo. Tem outras coisas que ela fatura ali por trás daquilo, como a distribuição, tem os gases também que ela extrai. Então, o que acontece? Ela é um setor intermediário. Eu não vejo a Petrobras acabando nos próximos anos, só que ela não é tão perene como o saneamento básico, por exemplo, que é água e esgoto. A gente vai continuar bebendo água enquanto existir humanidade. Então vai precisar de saneamento, por isso que ele é perene, tá? Um dia lá na frente pode ser que a gente substitua o petróleo por alguma outra fonte de energia. Então por isso que ela não é tão perene assim, tá? Mas é um segmento aí que vai ser difícil de se livrar deles, tá? Voltando aqui no topo, pessoal, aqueles indicadores que eu acabei de te mostrar, você tem eles aqui, tá bom? Então aqui, ó, você tem o tag along, você não precisaria ver lá dentro do indicador, tá? Você consegue ver aqui na aba de dívidas também o outro indicador, que é a dívida líquida por EBITDA, que é aquele indicador que tem no selo, ó. Tá vendo que aqui tá 1,40? Você consegue ver aqui também, tá? Vamos subir aqui e ver alguns indicadores que eu acho essenciais e principais. Primeiro ponto aqui, depois de ver se ela é uma empresa viável, se ela é uma empresa que está com a saúde em dia, eu gosto de ver o tamanho aqui da empresa, ó.
A Petrobras é uma empresa de mais de 520 bilhões de patrimônio, pessoal. O valor de mercado dela, na verdade, tá? A quantidade de ações distribuídas na bolsa hoje é de aproximadamente 12,88 bilhões de ações. Então, ela é uma empresa que é muito bem negociada na bolsa hoje, tá? Aqui, pessoal, você tem um dado importante que é falando de ações, que é esse free float aqui. O que é isso, pessoal? É a quantidade de ações da empresa que estão livres para negociação no mercado, tá? Porque tem empresas que elas estão na bolsa de valores, mas o dono, vamos colocar assim, ainda é o sócio majoritário, ou seja, ele segurou 50%, 60% das ações para ele. No caso da Petrobras, não. Uma grande fatia do governo e 61% dela está free para negociar na Bolsa de Valores. Então você não vai ter dificuldade para encontrar ações dela e para vender as suas também, beleza? Esse indicador aqui e esse, que é o PL e o P sobre VP, para mim são os dois mais importantes aqui, tá? E os mais fáceis de entender também. O PL significa preço sobre lucro, exatamente. É o que você paga, tá? E quanto tempo você vai ter aquilo que você investiu de volta no seu bolso referente aos lucros que você vai ter. Então, vou tentar ser mais claro. Você investiu R$100 aqui. Você vai demorar, com esse indicador, o PL, em 5,08 aqui, indica que você vai demorar 5 anos para ter o seu valor investido de volta com os lucros da empresa, tá? E a gente aqui não está falando de valorização no caso, aqui é o lucro da empresa, ela se paga a cada 5 anos, tá bom? Isso é muito bom, pessoal. Você pode olhar e falar assim, meu Deus, 5 anos é muito tempo. Não, para você ter uma ideia, abaixo de 16 anos já é uma coisa legal, 16, 15, 14 anos já é um indicador saudável, vamos colocar assim. E o P sobre VP? Aqui, pessoal, basicamente é o preço sobre o valor patrimonial, tá? O que isso daqui indica? Quanto mais perto de 1, ou seja, vamos arredondar para 1, você está pagando no valor da ação o que a empresa tem de patrimônio, certo? Então, o que acontece? Se a empresa tem lá de patrimônio, entre as refinarias, caixa, valor e tudo mais, ela tem 100 milhões, 100 milhões é o valor justo dela, tá? Vou dar um exemplo claro aqui. Vamos supor que você vai comprar um apartamento e a FIP dele seja 500 mil. A FIP não, que o valor de mercado dele seja 500 mil. Se você pagar 350, ele está barato, não é? E se você pagar 700, ele vai estar caro referente ao valor de mercado. Isso é o que esse indicador mostra, tá? O valor que ela está sendo negociada hoje está 23% acima do valor de patrimônio. Everton, então ela está cara e não vale a pena comprar. Não é isso, pessoal. Porque o que acontece? O valor de patrimônio é basicamente as instalações da empresa, o que ela tem de patrimônio líquido e físico. Então, o que acontece? Aqui você está comprando uma empresa com todos os prédios, toda a infraestrutura e mais 23%. Só que como ela entrega um faturamento positivo ano a ano e um bom faturamento, esses 23% aqui acaba sendo pago, pessoal. Então tem empresas que o P sobre VP dela é acima de 3 e ainda assim são boas empresas para comprar, tá? Porque são empresas que estão em crescimento e tudo mais. Só que se você encontrar uma empresa com PL baixo, que vai te devolver seu dinheiro rápido, que está com P sobre VP baixo, ou seja, você está comprando ela com muito desconto e ela não tiver uma saúde financeira boa, essa empresa não vale a pena, ela é muito arriscada. Então aqui no mundo dos investimentos, pessoal, tem que ter um equilíbrio. É a mesma coisa de você ir comprar um carro e o cara tá vendendo ele a 30% abaixo da FIP, mas porém ele é um carro de enchente, ele é um carro de leilão que foi batido, ele é de enchente, já queimou módulo, entendeu? Você vai ter dor de cabeça.
Então, uma empresa saudável, ela nunca vai estar tão descontada. Ela pode ter os descontos? Pode sim. Muitas coisas envolvem para que ela seja mais barata. Mas se tiver muito descontado, pessoal, desconfia, tá? Temos outro indicador aqui que geralmente as pessoas gostam muito, porque isso faz a pessoa ver que a empresa está dando frutos para ela, que é o quê? O DY aqui, que é o Dividend Yield, pessoal. É isso mesmo. O que é isso? Dividend Yield é uma métrica que mede quanto a empresa pagou de dividendo durante o ano, tá? No caso, a Petrobras, nos últimos 12 meses aí, ela pagou 7,08 ao ano de dividendos, ou seja, uma pessoa que tinha 100 mil reais investido, teve 7 mil e uns quebrados ali de retorno no ano com a Petrobras. Isso fora valorização ou fora desvalorização, tá, pessoal? Porque as ações aqui oscilam. Pessoal, isso são os indicadores que eu considero principais para que você tenha uma boa ação, tá? Para que você consiga comprar uma boa empresa. O ponto-chave aqui dessa plataforma é que ela pega dois especialistas que são muito relevantes no mercado, que eles desenvolveram teorias de investimento, tá? E métodos, e colocam aqui o cálculo deles para saber se essa empresa está barata ou não, tá? Vou falar para vocês aqui do Graham, tá? Essa daqui é a fórmula de Graham. O Graham, ele era um investidor muito famoso, tá? Que desenvolveu uma fórmula e dessa fórmula ele visava empresas que tinham um bom potencial de valorização e que estivessem saudáveis, pessoal. Então ele investia em empresas que ele considerava que o valor delas estivesse abaixo de mercado para que ele pudesse ganhar com a valorização lá na frente. Segundo esse cálculo dele, pessoal, o valor de compra da Petrobras hoje, ele está muito abaixo, porque o preço justo calculado dele pelo faturamento, pelo ROI, pelo EBITDA, pela dívida sobre EBITDA, por tudo que ele considera aqui no cálculo, ela tá justo, porque o valor dela deveria ser R$80 a cota e ela está sendo negociada a R$ 42,96. Pronto, Everton, matou a pau. Se o Graham falou, tá falado, vou comprar agora. Calma, pessoal. A gente tem outro especialista que também desenvolveu a sua teoria, que é o Bazin. Esse cara, ele era um cara mais voltado a dividendos, pessoal. Ele era um cara que ele queria investir em boas empresas que distribuíssem bons dividendos. É um perfil, acredito aqui, um pouco mais parecido com o Barsi, tá? Eu acho que o Barsi é meio que o híbrido desses dois caras aqui, tá bom? Mas o Barsi também visa bastante dividendos. Então, o que acontece? No cálculo dele, considerando o que ele acreditava, pessoal, e a teoria que ele desenvolveu, o preço justo para uma ação da Petrobras seria R$ 117,99. E ela está sendo negociada hoje a R$ 42,96. Everton, casou os dois caras. Os dois caras top do mercado financeiro, falou que tá barato, eu vou comprar de balde. Calma, pessoal. Você precisa, antes de tudo, de investir em qualquer ação, investir em qualquer coisa, desenvolver a sua teoria. Everton, eu não sei investir. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ser autodidata a ponto de: qual é o meu objetivo? Se eu sou uma pessoa que estou procurando construção de patrimônio, eu acho que faz muito mais sentido seguir a metodologia do Graham, tá? Não cegamente. Você está aprendendo como que é a analisação aqui, então não faça nada cegamente, tá? Pessoal, desculpa se esse vídeo ficar um pouco longo, é que eu preciso explicar, tá bom? Esse cara visava crescimento de patrimônio. Então, se você é uma pessoa nova, você ainda tem 15, 20, 30 anos para investir antes de aposentar, vale mais a pena você estudar esse cara aqui e a metodologia dele e adaptar para a sua realidade e adaptar para o Brasil, tá? Porque esses caras aqui são todos de fora, tá? Se você é uma pessoa
que já está próxima da aposentadoria, você também já tem um patrimônio, aí o Bazin eu acredito que vai fazer mais sentido para você, porque você já está perto de começar a receber a sua aposentadoria, colher os frutos do seu investimento durante a vida, tá bom? E por último, mas não menos importante, tá? Aqui a gente tem 1 milhão de indicadores, pessoal, que se for passar um por um, esse vídeo vai ficar com 24 horas. Mas essa plataforma da UVP, ela é muito interessante porque ela oferece isso aqui, ó. É o resumo do último resultado da empresa. Ela tem o release da empresa que vem diretamente do site da empresa. É o que a diretoria aprovou, o que a diretoria escreveu, ele vem nesse release. Porque você faz parte do quadro societário quando você tem ações, então você precisa saber quanto que ela pagou, quanto que ela gastou. Então é muito importante você ler esse resumo. Você pode ir tanto no site do banco ou da empresa que você está comprando, ó, tem esse PDF aqui, ó, relatório da administração. É muito bom você ficar a par disso. Só que se você não tem paciência, o pessoal da UVP já resumiu para a gente aqui. E de tudo que tem de importante de resumo aqui, o que eu gosto mais de ler é esse ponto aqui, ó. Pontos de atenção. É aqui que o investidor tem que prestar atenção, porque quando você está exposto a uma ação, você precisa entender se ainda faz sentido continuar nela. Se a empresa não tomou alguma ação que pode impactar o seu planejamento a longo prazo, tá bom, pessoal? E nesse ponto de atenção aqui vai estar escrito se ela resolveu vender alguma coisa, algum patrimônio que ela tinha, se ela resolveu não distribuir dividendos para investir em outro galpão ou em outra distribuidora ou construir uma nova base de refinaria. Então, vale muito a pena você acompanhar, porque você não vai ser guiado pelos outros cegamente, você vai ter contexto, tá? E eu sei que no dia a dia é muito difícil a gente parar para analisar todas essas coisas e entender cada uma delas. Então, se você tiver condição financeira, pessoal, procura um consultor de investimento, tá? Esse cara, ele já vai estudar tudo isso por você. E você, como tem um pouco de conhecimento, você vai poder debater alguma coisa com ele ou questionar, você não vai acreditar nele cegamente também. Agora, você que não tem muito dinheiro, está começando a investir agora, só com isso que eu te ensinei hoje, você já vai começar a entender e conseguir escolher boas ações. Não esquece, pessoal, de voltar nesse vídeo aqui, assiste 1, 2, 3 vezes se você não entendeu alguma coisa. Deixa aqui nos seus comentários qual a dúvida que você ficou. Se você gostou desse tipo de conteúdo também, se tem alguma empresa que você acha interessante, eu posso trazer para vocês aqui também a análise completa dessa empresa, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo como eu começar a investir do zero nesse ano, tá? Então faz muito sentido vocês assistirem também. Obrigado e fiquem com Deus.